aí galera, aqui é KMG Animes e voltamos mais uma vez com Batuque. Eu tinha prometido e aqui estou cumprindo. Como eu falei, Batuque sairá todas as vezes nas quarta-feiras, tá? Toda quarta-feira eu vou trazer aqui um capítulo de Batuque. Vale lembrar, pessoal, que sempre sairá às 12 horas, ou melhor, meio-dia. Toda quarta-feira será assim. Mas enfim, como vocês bem sabem, no episódio anterior, né, nós vimos aí que literalmente a professora acabou mostrando que o estilo de capoeira dele é a contemporânea, inclusive detectou o estilo de capoeira dos demais e até mesmo falou, né, que sabe agora como eles lutam, quais são os estilos, o que eles fazem. E isso despertou o interesse insano na It. Mas enfim, vamos ao que interessa. No caso, pessoal, o que a gente vê é que a It logo fica interessada, querendo saber como assim Angola. E o Jungo fala, ele é o estilo da capoeira que a gente pratica. E aí a professora diz, não sabia disso? Como eu pensei, alguma coisa está acontecendo aqui. E de repente ela começava a se tremer, e tremer muito, muito mesmo. Era algo como uma convulsão, algo terrível, insano, absurdo. Todos ficavam chocados, gritavam seu nome, perguntavam qual era o problema, diziam até mesmo para chamar a ambulância. Depois a professora dizia que não, que ela estava bem, mas ao mesmo tempo o Jungo perguntava por que você está tremendo assim. Era desesperador. E é aí que ela acaba explicando que era apenas abstinência. E no meio disso tudo, ela recebe um café e volta ao normal novamente. Literalmente a mulher é louca pro café, viciadaça. It fica olhando aquilo, o Jungo pensa e até mesmo fala, sério? Viciada em cafeína? E é aí que a professora diz, entende. E depois o mestre desapareceu deste parque, as técnicas que ele ensinou a você são ginga, negativa, rabo de arraia, meia lua de frente. E você tem praticado esses movimentos básicos sozinha, hein? Eu posso ver quanto esforço você coloca na sua ginga. Uma ginga bem executada. Você praticou muito, não foi? E você fez isso sozinha. E onde veio sua paixão? E é aí que ela acaba perguntando, né? Sensei, o que é essa Angola que você acabou de mencionar? Talvez ela nem soubesse que é um país. Vai ter que estar estudando não, It. Enfim, o fato é que ela acaba dizendo, vocês sabem quem é a pessoa que tem que ser mencionada quando se fala em capoeira? O Jungo logo se prontifica e diz que sabe. É uma pessoa chamada Besouro e pergunta se ele estava certo. E aí a professora acaba dizendo que estava surpresa que eu conheça. Eu conhecia ele e fala sobre o Besouro. Sim, o Besouro deveria ser mencionado, mas ele fala que na mesma época do Besouro, dois grandes homens nasceram. Os dois homens que construíram a base da capoeira de hoje. E aí ela continua a contar a história. Eles são Mestre Pastinha e Mestre Bimba. Isso, é o que você está pensando mesmo. Naquela época a capoeira era vista como uma apresentação divertida, ou violência que era usada entre mafiosos ou bandidos. Não só era visto como uma arte marcial, a capoeira também foi gradualmente sendo odiada pelas pessoas. Naquela época, Mestre Bimba começou a fazer aprimoramentos na capoeira para combate real. Mesmo tendo vivido na época da proibição da capoeira, ele ainda criou um estilo denominado luta regional baiana, entregue a uma escola conhecida como Academia Escola de Cultura Regional. E aquela foi a primeira escola de capoeira de todos os tempos. O estilo foi chamado de capoeira regional. Espalhou-se de uma forma impressionante e revolucionou o mundo da capoeira. Depois disso, Mestre Pastinha fundou o Centro Esportivo de Capoeira Angola, em Salvador. Seu principal objetivo era desenvolver as características clássicas da capoeira e enaltecer as características tradicionais da África. E aí evoluiu para a capoeira Angola. Seu estilo único era indescritível. E depois disso tudo, depois de contar essa história, ela começa a fazer algumas demonstrações para todos que estavam ali. E ela diz, geralmente foca em ter uma postura mais baixa assim, e apresenta esse movimento que se chama mandinga, onde todos perguntavam, mandinga? E ela explica, a origem da mandinga é uma maldição usada pelo povo mandinká na África.
Na capoeira, essa palavra significa enganar seu oponente, ou superar uma crise delicadamente, ou fazer algo extraordinário. Não há uma definição fixa disso. É difícil ilustrar. Todo mundo tem mandinga diferente. E aí, Keiko diz, sim, nós sabemos disso. Qual é o estilo de capoeira da Sensei mesmo? E a Sensei disse, minha capoeira? Eu pratico os dois, regional e Angola. E também um estilo de capoeira completamente diferente, que possui recursos de ambos os estilos. Hoje os estilos de capoeiras diferentes de regional e Angola são todos chamados de capoeira contemporânea. As origens da regional e Angola são ambas da Bahia, mas a capoeira já havia se espalhado pelo Brasil antes que esses dois estilos fossem criados. Por exemplo, existe uma origem completamente diferente da capoeira no Rio de Janeiro. Elas foram desenvolvidas com exclusividade em todos os lugares do Brasil. Bem, resumindo, existem muitos estilos de karatê, certo? E quando isso chega aos ouvidos da It, desperta o interesse dela, onde ela regala os olhos e pensa, karatê. E com isso em mente, ela já perguntava à professora, capoeira pode derrotar o karatê? E aí ela tenta enganar eles, dizer que era só uma pergunta de curiosidade, dizendo que não era nada demais. Onde Junko se intromete e diz, claro que está, você achou que pensamos que você iria lutar contra um artista de karatê? Claro que você perguntou porque está curiosa. Onde ela suava frio, porque era literalmente o que ela tinha que fazer. E aí a professora diz, karatê e capoeira? Você quer dizer qual é a mais forte? Também não sei se a capoeira pode derrotar o karatê, mas uma coisa que posso te dizer não é o quão forte a capoeira é, mas quão forte quem usa a capoeira é. Para retomar o lado das artes marciais da capoeira, Mestre Bimba colocou muito esforço nisso. Ele não apenas abriu escolas para retomar o lado das artes marciais da capoeira, ele também iniciou sua luta. Ele continuou persistindo e vencendo lutas contra outros estilos de capoeira. Ele participou de todos os tipos de lutas e finalmente chegou às artes marciais mistas, onde será dito nos jornais brasileiros, Bimba vai aceitar desafios de todos os capoeiristas. O campeão de capoeira irá aceitar os desafios de todas as artes marciais. E ali, vemos um flashback mostrando um Bimba lutando contra um boxeador. Isso é a contar. Ele enfrentou o boxe, wrestling, judô e derrotou todos os tipos de oponentes. De alguma forma, um boato se espalhou. Bimba ficou conhecido como Três Pancadas, porque não importava que tipo de oponente ele enfrentava, antes que seu terceiro golpe fosse dado, seu oponente era nocauteado com certeza. E ali a gente começava a pensar em artes marciais mistas, continuou a ganhar, continuou a vencer com a capoeira. E a professora dizia, as técnicas de Bimba são transmitidas até hoje, seus movimentos, seu estilo, e claro, eu estou aprendendo eles também. E aí que It pensava, esta é a única escolha para mim. E perguntava à professora o seguinte, por favor me ensine a armada, as técnicas da capoeira. E a professora diz, eu sou uma professora, sabe? E você é uma aluna, certo? Ensinar os alunos o que eles querem saber é exatamente o meu trabalho. E logo aí It ficava empolgada com aquilo. Também o Junko queria falar algo, e Eiko logo se apressava e dizia que queria aprender também. E no meio disso tudo a Sensei olhava para Junko e dizia, você é o Junko-kun, certo? Precisa mudar seu tom primeiro. Diga que eu tenho uma budona de novo e vou fazer você se arrepender. Onde ele ficava bem tristinho, porque realmente ele tinha sido bem babaca com ela. Mas o ponto é que lá no Japão, as mulheres, quanto mais corpulentas são, mais problemáticas são, porque a moda lá foca muito em mulheres mais magras possível, magras mesmo, sem muitas curvas. Então para ela soou algo ruim, já que provavelmente ela quer ser mais magra que possível. Enfim, detalhes à parte. E aí que ela fala com a Sanjo, com a It, e diz, você se preparou o suficiente para as coisas novas que está prestes a aprender. Acredito que você também aprenderá rápido. Talvez eu te ensine algo que é completamente diferente do que você aprendeu. Mas não precisa se esquecer o que você aprendeu até agora, sabe? Mandinga, rabo de arraia, tudo que você aprende irá se tornar sua capoeira. Não são idênticos a capoeiristas no mundo todo.
E com isso algo mudava nos pensamentos da It. E ela dizia: pela primeira vez eu sinto esperança. Vovô, obrigada, obrigada. E com tudo isso, a professora perguntava qual era o mestre deles. Até mesmo a It dizia: você quer saber o nome? Eu só chamo de vovô, eu não sei nada. E até mesmo o Jingo diz que perguntou várias vezes e ele nunca falava, sempre se fazia de bobo. Então ele não sabia. E é aí que ela olhava para aquela foto e quando via a foto, ela ficava em choque. Até mesmo a Eiko lembrava de quando a It pegou a foto quando era criança. E ali a professora dizia: mestre Buscapé. Só que o mais interessante aqui é que o Buscapé não é o nome desse cara. Esse cara, na verdade, ele é baseado no mestre Cobra Mansa, um angolano, da vida real. E literalmente essa foto é a foto verdadeira dele, tá? Do cara em si. Não sei se foi problema com direitos de autorais, não sei se foi problema com alguma coisa com relação ao nome, mas o nome foi mudado aqui. Ele é chamado de Mestre Buscapé. E Mestre Buscapé também é um cara brasileiro que também foi um mestre de capoeira. Então meio que ele está unindo a face de uma pessoa que existe na vida real, que é o mestre de capoeira, com uma pessoa que é brasileira, que é um mestre de capoeira. Misturou tudo. Enfim, o fato é que ela começa a contar a história. E até mesmo aí te perguntava, né, se ele era uma grande pessoa, se ele tinha conhecido ele. E aí a professora diz: muito além disso, Mestre Buscapé é um pesquisador de capoeira. Ele é um grande capoeirista da Angola. Embora geralmente seja muito calmo, quando ele começa a lutar, ele é como um foguete. Movimentos imprevisíveis e explosivos. Por isso as pessoas chamam de Buscapé. E ali a It começava a perguntar: chamado? Então Buscapé não é o nome verdadeiro dele? Como é como um codenome? E a professora explica que sim, era um apelido. E Besouro também era um apelido. Mas dizem que se seu apelido se tornar muito famoso, você não responderá quando alguém chamar seu nome verdadeiro. E ali eles perguntavam sobre Bimba, se era também um apelido. E a professora dizia que sim, onde ele perguntava o que significava. E aí ela fazia um movimento e uma cara esquisita, olhava para eles e gritava: Pinto. Foi o que eu disse. E depois voltava de novo, fazia uma pose e dizia: Pinto. E naquele momento, todos estavam em choque. Inclusive a It tentava entender porque ela estava fazendo aquela careta, mas o Jungo ficava realmente pasmo e pensava: para ter um apelido desses, que tipo de pau ele tem? Bimba, que homem terrível. Mas enquanto o imaginário rondava a todos, vemos realmente as informações do narrador sobre quem era de fato Bimba. Isso era dito: dizem que quando sua mãe e sua parteira apostaram seu gênero, a parteira que apostou que ele ia ser menino, ergueu ele e gritou: Bimbinha. E assim nasceu o codinome Bimba. Onde ficamos por aqui, pessoal? Terminamos mais um capítulo, muito da hora, muito legal. Tô curtindo pra caramba trazer Batuque aqui. Mas uma coisa que eu quero falar aqui sobre esse capítulo, né? Teve essa questão da mudança, né, do nome, né? Mudaram completamente. Eu não sei por que, cara, mudaram. Era pra ser Mestre Cobra Mansa. Claro, pode acontecer que futuramente esse mestre em si possa aparecer e ele diga: não, na verdade eu sou o mestre Cobra Mansa. Mas eu acho que não vai rolar isso. Talvez até mesmo a retirada dele do mangá seja uma forma de evitar processo, de evitar problemas com relação ao direito autoral. Não sei o que foi, velho. Ele tirou o personagem e até mesmo o nome não bate com o cara que ele é na vida real. Vai saber, né? O fato é que vocês devem ter visto, né, que tem muitos nomes estranhos, nomes bem engraçados, bem estereotipados, estranhos. E aí, devo falar uma coisa interessante aqui, que eu vi algumas pessoas que reclamaram, né, que mais na frente teriam alguns nomes e codinomes bem estranhos, bem estereótipos e tal. Mas isso é uma coisa normal, tá? O brasileiro, ele gosta de fazer essas associações. Mano, quem é que bota o nome de Pastinha, Bimba, Buscapé, Cobra Mansa, uns nomes bem estranhos. Então os personagens mais na frente que vão ter uns nomes estranhos assim. E você tem que entender que tudo isso é porque a gente é estranho. O fato de que tipo, a gente usa isso e a gente acha que estão falando mal ou estereotipando a gente, é só pelo fato que a gente não conhece a gente mesmo. E um mangá japonês está ensinando mais para nós
sobre a nossa cultura do que a gente mesmo busca aprender, sabe? Então, no final das contas, eu tô curtindo muito esse mangá, muito respeitoso, traz as coisas de uma forma muito didática e, cara, praticamente foi uma aula esse capítulo, velho. Explicou muita coisa sobre o que é a capoeira. Tem 3 estilos, né? Angola, regional e por fim contemporânea, que engloba qualquer tipo de estilo e modificações que o pessoal faz na capoeira em si. Massa demais! Então pessoal, vamos ficando por aqui, nos encontramos na próxima quarta-feira, às 12 horas do dia. Valeu, falou, fui!